Existem algumas séries de TV que retratam muito bem os acontecimentos dos quais relatamos aqui na comunidade, como por exemplo, o seriado Dois Homens e Meio. Ali é mostrado as relações e os acontecimentos da geração X, como o divórcio. A série trata muito bem e mostra escancaradamente o tanto de divórcio que teve com o pessoal de 30 e 40 anos após a ascensão da liberação do divórcio, sem culpa, é claro. Apesar de ser uma mídia cômica, a maior parte da série mostra as pessoas se separando. Inclusive, um dos protagonistas, que é o Alan Harper, irmão do Charlie, serviu de exemplo com o que acontece com o Beta quando se separa. Outra série que retrata bem os acontecimentos aqui da comunidade é a série Big Bang: A Teoria, cujo mostra lá o Leonard, que é um físico teórico com PhD, o cara é foda, e fica se betando para uma lascadinha, que é a Penny. Ela é toda lascada, sempre tá zerada, vive pegando a senha do Wi-Fi do Leonard, mas trata o Leonard como um grande beta, pois afinal ele vive se colocando nessa situação. E ela, sempre quando vai elogiar o Leonard, fala que ele é inteligente, que ele é tudo aquilo, né? Grande status. E a única coisa que o Leonard pode elogiar ela é falar que ela é bonita. Ou seja, ela não é nada além disso. E no decorrer da série, ela mesma começa a perceber que ela não tem nada demais, depois de notar que está com nerdões inteligentes. E é claro, não podemos esquecer o Sheldon. Ele é o cara que retrata como é um indivíduo da nossa comunidade. Este é alguém que está nem aí para ninguém, não se importa com o que acham dele e nunca dá mole para digníssima nenhuma. E é claro que uma outra série icônica da comunidade é a série Todo Mundo Odeia o Chris. Tanto que o Chris Rock já tem algumas frases famosas, cujo vieram para a comunidade. Aquela lá, por exemplo, de que todos aqui conhecem, que é apenas digníssimas animais e crianças são amados incondicionalmente. O homem só é amado no que ele pode prover. Então, o Chris Rock levou muita real da comunidade para a mídia, mesmo que talvez tenha sido sem querer e sem querer se conectar a nós aqui. E o mais interessante é que todas essas séries são antigas, por volta de 2004 a 2006, mais ou menos. Ou seja, já nessa época, os produtores tinham algumas observações. Não quer dizer que eles sejam da comunidade, mas algumas observações eles já tinham. Então, dito isso, vamos para a introdução do vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Formiga Operária, o canal mais odiado pelos Cavaleiros Brancos. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre uma personagem muito interessante do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Trata-se de uma honradinha, a unicórnio, a exceção, aquele Pokémon raro que todos estão procurando. Estou falando da Garibalda. Isso mesmo, aquela guria sub-5 que vai servir de estudo de caso aqui pra gente. Mas antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir para vocês comentarem aí nos comentários a palavra Garibalda, para que o vídeo chegue para quem precisa. E para podermos entender tudo o que acontecia em volta da personagem, precisamos analisar todo o contexto de uma forma geral. E uma das coisas que eu acho mais interessante é que gurias como a Garibalda, apesar de ser muito comum no passado, estão ficando mais raras na atualidade. Eu mesmo conheci várias dessas na escola, mas elas servem de exemplo aqui pra gente. E alguns meses atrás, acabei encontrando uma Garibalda no hospital, em que presto alguns plantões. E vou usar essa Garibalda que conheci de exemplo, mas eu também vou falar sobre uma mediana da qual também conheci no hospital, que acabou tendo uma história parecida com a da Garibalda. Mas o final não foi bom como a personagem do seriado, que acabou virando uma modelo. E a primeira observação que quero fazer
é que, como vimos na série, embora isso não é explicado lá, é que o motivo dessas gurias serem tão reclusas é por serem desprovidas de beleza e principalmente terem uma estranheza. No caso, a Garibalda que conheci tinha umas estranhezas. Eu posso afirmar aqui que as estranhezas dessas digníssimas é o que realmente fazem elas ficarem sozinhas. Não é muito a falta de aparência, até porque tem beta aí que não dispensa nada. Mas sim, o estranho comportamento delas é o que fazem até mesmo o beta se afastar. Porque o beta encara tudo, mas uma estranha com comportamento perturbador, isso nem o beta tanca. E não estou falando de digníssima dos vales das baleias e aquelas com a cara quebrada, ou as balzacas. Não vou colocar essas três aqui na equação. Essas não vão contar aqui. O que vou contar são as digníssimas novas, que não são chamativas e possuem uma estranheza. Então essa é a Garibalda. Em contrapartida, eu, por outro lado, tenho tara por essas digníssimas. Isso mesmo. Até porque essa Garibalda que estou falando, geralmente são as otakus. Mas não estou falando da otaku de Instagram. Estou falando da otaku raiz. Essa sequer tem Instagram. O fato delas serem otaku é o que gera essa estranheza social nelas. Ou seja, essas que não chamam a atenção, não aparece nem mesmo gado para iniciar uma conversa com elas. Bem, pelo menos antigamente não, já que hoje em dia os gados não estão perdoando nada. Porém, estou falando das otakus estranhas, que nem mesmo os gado tanca, pois elas não têm feminilidade nenhuma e ficam com um mangá no lugar de blush. E isso é o que chama a minha atenção nelas, pois quando converso com elas, eu percebo que o universo delas se resume a isso. Inclusive, essa Garibalda que conheci no trabalho lia o mangá da Alita Anjo de Combate. Isso foi o que acabou me fazendo se aproximar dessa Garibalda. E claro, como ia acontecer, eu acabei ficando com ela. E vamos dizer que ela era uma nota 5, magrinha pelo menos, do tipo que eu gosto. Eu mesmo não tanco baleia e basalca. Baleias e balzacas eu não tanco. Eu dispenso essas e não pego nem mesmo se elas me pagassem. Então, eu estava com essa Garibalda e fomos para a Liberdade, né? 2 otakus. Algumas vezes estava indo tudo bem. Só que as digníssimas do trabalho não estavam gostando disso, porque vou falar uma coisa que descobri aqui. Digníssimas solteiras não gostam de ver outras namorando, mesmo que elas não se importem com a outra, como no caso dessa Garibalda que eu estava saindo, querendo ou não, ela estava comigo. E eu recebia direto comentários delas falando: "Ah, por que você está com essa digníssima? Ela é muito estranha." E pessoal, querendo ou não, eu sou um 7,5. E além de ser um 7,5, eu tenho postura. Então isso chama um pouco a atenção das digníssimas. Até porque umas delas aí encontraram o meu TikTok que eu tenho, 10 mil seguidores. Que eu falei para vocês em vídeos anteriores, que eu tenho perfis nas redes vizinhas aí, cujo eu falo sobre o meu negócio digital e mostro o rosto. Então, ao verem isso, isso acabou chamando a atenção delas. E isso até deixou elas com raiva, pois elas faziam bullying com essa Garibalda. E eu nunca deixava. Por exemplo, elas falavam que essa Garibalda era zoada, era estranha, era feia, mas aí eu defendia ela falando: "Ah, feia é você é arrudada, você é estranha, você é burrinha, você não tem hobby igual ela, você é horrível e tudo mais." E sim, eu falo isso sem medo algum no hospital que presto serviço. Afinal, eu não tenho um vínculo com o hospital, pois o meu trabalho mesmo é digital e eu já tenho a minha própria empresa. Então eu não tenho medo nenhum de perder o serviço do hospital. Mas eles provavelmente não vão fazer isso, de me dispensarem, pois muita gente mete atestado. Então fica aquilo, vai querer parar de me dar o freela, mas vai ter que se contentar com os atestadistas aí, então, né? Tem muito atestadista. Hoje os atestadistas estão de plantão aí no CLT. Mas voltando, eu tinha deixado claro para essa Garibalda que não íamos passar de ficada. Eu nunca ia namorar com ela, porque eu não tenho apego. Não adianta. Eu sou desapegado. E o interessante é que ela aceitou isso de boa. Então estávamos indo.
Só que o tempo foi passando. Aí eu acabei notando que essa Garibalda já estava se maquiando e parando com as nerdezas dela. Já não lia mais mangá e rapidamente eu notei que ela estava diferente. O fato dela parar de ler mangá é o que mais chamou a minha atenção, mas eu acabei descobrindo o porquê. Essas digníssimas do hospital estavam fazendo essa Garibalda se arrumar, tanto se arrumar como começar a gostar das mesmas coisas que elas, como o sertanejo e essas coisas. Então, quando eu já notei isso, já cortei, falei, vamos parar aqui. E ela aceitou numa boa. Aí o tempo foi passando. E a Garibalda já estava toda diferente. Criou o Instagram, agora usava roupas chamativas. E logo percebi que agora ela estava no grupo das digníssimas médias, as bostileiras, ou seja, de uma otaku raiz, a Garibalda virou uma digníssima comum. E agora ela já tinha se tornado uma digníssima atraente, popularmente. Porém, para mim, ela perdeu toda a atratividade. A atração que eu tinha por ela era porque ela era estranha mesmo. Ela era uma otaku que afastava os olhares masculinos, ou seja, o fato de não ter cara querendo ela era o que eu mais gostava nela. E agora que ela ficou desejada, todo esse encanto foi embora. Então quero que saibam que entre uma otaku raiz e uma Stacy, eu prefiro a otaku. Stacy e digníssimas médias não me chamam a atenção, e isso porque eu tenho acesso. Como disse para vocês, eu vou para o carnaval, eu vou para baladas e acabo pegando umas digníssimas lá, que são até atraentes, porém só pego, porque para mim a única coisa que elas têm é a aparência, e a aparência que eu gosto é da otaka estranha. Ou seja, o que eu procuro é mais fácil achar uma Stacy 1010 do que a otaquinha. Até porque o que eu mais gosto nessas otakas estranhas é que elas olham para você como se você fosse o cara, o melhor do mundo para ela. Então, isso já me fez ter uma certa preferência, pois elas acabam te dando o melhor relacionamento só pelo fato de vocês gostarem da mesma coisa. Mas voltando aí ao relato. Claro que vocês querem saber o que aconteceu com essa Garibalda. Pois bem, as digníssimas que mudaram totalmente a Garibalda fizeram uma sacanagem com ela. E isso, o Felipe do Fúria e Tradição fala muito disso. Se você quer saber por que alguém fez algo, olhe para as consequências. Então, empurraram essa ex-Garibalda para um técnico aqui, que ele era famoso por passar o rodo nas digníssimas e sair falando para todos como era aquela parte lá delas, vocês sabem. E dessa vez foi pior, pois como essa Garibalda não tinha as malícias da vida, o cara filmou e compartilhou o vídeo dela com todo mundo. Resultado, ela acabou tendo que sair do local de trabalho e acabou com uma grande depressão. O resto eu nem me importei em saber o que aconteceu. Mas aí, talvez estamos nos perguntando, por que as digníssimas fizeram isso? Simples. O fato da Garibalda estar saindo com alguém e elas não, fazem elas só serem marmita, né? Afinal, elas são marmita. Ninguém assumia elas, mesmo que elas fossem uma nota maior que a Garibalda. Isso gerou a invejinha. Então, elas foram fazer o que achavam que tinha que fazer e conseguiram. Então, só pelo fato da Garibalda estar saindo com alguém e elas não, gerou toda essa invejinha. Então, isso o Fúria fala muito nos vídeos deles. Foi o motivo delas terem feito isso. Elas queriam estragar a ficada dela e queriam, inclusive, fazer ela passar por isso, pelo que ela passou. Agora vamos estudar o caso da Garibalda, tá? Por que a Garibalda lia mangá e assistia anime? Era porque ela queria? Não. Essa é a parte boa de sermos despertos. Eu já sabia que ela não era otaku porque ela queria. E sim porque não tinha amigas, não tinha um ciclo social, então a única coisa que sobrou para ela foram os animes e mangás. Eu já sabia disso, tanto que na hora de acabar, eu acabei. Ela foi a mais próxima do que eu queria. Eu não gosto de Stacy, nem de medianos. A minha preferência é uma digníssima que vai ter a estranheza dela, de imitar a Alita se eu pedir. Uma Stacy nunca vai fazer isso. E mesmo se fizer, a Alita não combina com uma Stacy. Combina
a Alita combina com uma otaka estranha mesmo. Então, sempre quando vocês verem uma digníssima que realmente assiste anime e curte mangá, ela não está fazendo isso porque ela quer. Ela faz isso porque não tem outra coisa para se entreter. E se você souber disso, vai saber lidar com a situação e entender que é só um momento. Não estou falando da digníssima que entra no meio para chamar a atenção, tá? Porque essa é fácil de identificar. Estou falando da otaka que realmente é otaku porque não tem opção, não tem outra coisa para fazer na vida. É a única coisa que restou. Eu sei que existe muita digníssima que entra no meio para conseguir a atenção dos gado. Mas no caso dessa otaku, ela nem gado tinha, ela não conseguia nem conversar com gado, né? A estranheza era tanta. Mas entendo isso. Entendendo isso, vamos entender a personagem Garibalda do Chris. A Garibalda do Chris, por que ela foi até o Chris? Porque de todo mundo ela tentou se aproximar do Chris. Isso foi apenas pelo fato do Chris nunca ter zoado ela na frente de todos. Como ele nunca fez bullying com ela, isso acabou fazendo ela notar que talvez pudesse se aproximar dele. Então, talvez ela não queria ele, mas ele era o mais disponível no momento, pois o Chris, igualmente a ela, também sofria bullying. Então isso fez ela se identificar um pouco com ele, e como vocês podem ver, o Chris não queria ela. Nem mesmo o Greg, que é o exemplo de beta, queria ela. Porém, o Chris foi o único que nunca rejeitou ela. Então, isso foi uma oportunidade que ela viu. E, inclusive, ela teve que ralar muito para fazer o Chris começar a gostar um pouco dela. E, como pudemos ver, ela até conseguiu. E se formos analisarmos, a Garibalda não é baleia, não tem a cara quebrada, mas o que mais afastava todos dela era a sua estranheza, que isso nem Beta tanca. E essas são as minhas preferidas. A Garibalda é o meu exemplo de waifu. Tem até um jogo que eu vou falar para vocês mais para frente, ele é top. Se chama Artificial Academy 2. Eu fiz um mod dele porque ele saiu do mercado. A empresa que fazia esse jogo faliu. Então eu tive que fazer um mod e esse jogo ele é rentão. É rentão, sabe? Rentão, tipo de jogo rentão. Aquele que você faz as coisas lá com as personagens. E quando fui ver no fórum, ninguém escolhia a Otaku. Tem uma personagem otaku que é estranha e eu gostava de escolher ela, mas no fórum ninguém escolhia. Mesmo você podendo escolher, até as personagens baleias eram escolhidas e a otaka não. Ou seja, tancam até as baleias, mas as otaka nem o beta. Baleias eu espero que vocês estejam entendendo porque eu não quero usar a palavra baleia. Baleia quer dizer aquela digníssima com altas larguras. Vocês sabem, né? E cara quebrada que vocês entenderam, que tem aquela cara toda amassada, né? Estou usando esses termos que imagino que vocês estejam entendendo aí. Mas voltando para o início do tópico de novo, como eu estava dizendo lá no começo, antigamente não existia tanto gado como hoje. Muitos não chegavam nelas, então elas ficavam lá na última prateleira. Então elas acabavam muito sozinhas. Por isso, o caso delas era como se fosse o caso do Betinha de hoje. Hoje é o Betinha que fica na geladeira. Bem aquilo que o Coruja fala muito, a situação se inverteu. Antes, as gurias sub-5 viviam na geladeira e hoje os caras de nota 6 são os que ficam na geladeira. Portanto, como elas ficavam muito sozinhas, elas não tinham a opção a não ser chegarem e derem mole para algum cara. Que foi o que aconteceu na série. A Garibalda chegou no Chris. Porque se ela não chegasse, nem mesmo o Chris, que era um sub-5 piada da escola, ia chegar nela. Na verdade, até ele não queria ela. E no final, a Garibalda teve que chegar nele e ainda sugeriu o encontro. Ou seja, ela fez tudo para ter o encontro. Mas precisamos também analisar o porquê dela ter chegado. O porquê dela ter feito isso tudo. E quem aí é do passado, na era antes da internet, sabe que a série trata muito bem essa realidade, pois isso acontecia mesmo. As gurias sub-5 de antes se apegavam facilmente em qualquer manezão,
como o Chris, por exemplo. Então vamos pegar o segundo exemplo e fazer a segunda observação. Um outro detalhe interessante é que a Garibalda ela fez de tudo para o encontro ser bom. Ela não se incomodou com nada, mesmo o Chris fazendo de tudo para o encontro ser ruim. Ela ainda não se importou com nada e no final adorou o encontro. Ou seja, ela fez de tudo para aquele momento que ela estava tendo com Chris fosse perfeito. E isso era muito comum das garotas sub-5 fazerem no passado. Eu me lembro que falava que curtia umas coisas que ninguém gostava e elas falavam: "Ah, eu também gosto disso". Tipo, você via a forçação de barra, mas aquilo, né? Elas tinham de fazer alguma forma para conseguir contato com alguém. Então, mesmo quando você tentava dispensar, ela ainda falava: "Ah, eu gosto disso também". Entendeu? Então, antigamente as garibaldas te tratavam como Shed. Vamos para o terceiro exemplo. Ela corria atrás do Chris, né? Ela vivia ligando para ele, sempre perguntando quando eles se viriam novamente e ficava que nem uma doida procurando ele na escola. Sim, elas realmente faziam isso. Quero que atire a primeira pedra quem nunca aqui ficou com uma sub-5 escondida na escola, hein? Bem, eu já fiquei com uma e ela me perseguiu tanto que eu acabei achando que valeria a pena. Mas depois que você fica com ela uma vez, já era. Ela vai ficar correndo atrás de você, fazendo bilhetinhos, dando presentes, enquanto você tenta negar para todo mundo que ficou com ela. Aconteceu o mesmo com o Chris. Ele namorava com ela só nas escondidas, né? Então, se você pegava uma garibalda dessa no passado, cara, ela nunca ia te deixar em paz, vivia correndo atrás de você. Aí o difícil era você provar para todo mundo que nada disso aconteceu. E finalmente vamos para o quarto exemplo. E esse se aplica a nós com o tempo. Como podemos ver, a insistência dela como podemos ver a insistência dela, nós depois de ver a persistência delas, acabamos olhando para elas com outros olhos. E muitas vezes ficamos apaixonados por elas, que foi o mesmo que aconteceu com Chris. Conforme eles estavam saindo bastante nas escondidas, o protagonista acabou se apaixonando por ela, pela guria sub-5. Isso acontece devido a esse excesso de atenção que elas nos dão. Coisa que outras gurias não são sub-5 acabam não fazendo, nem a metade. Então as gurias que não são assim, garibalda não faz nem a metade, como as garibaldas fazem. Isso nós acabamos tendo outra visão a respeito delas. E agora nós vamos analisar aqui a conclusão. Se vocês repararem, hoje em dia as sub-5s como as garibaldas já não se sentem mais na necessidade de sair procurando algum cara. Nem mesmo se o indivíduo tiver uma nota maior que a dela. Isso, como vocês sabem, aconteceu devido ao advento das redes sociais, algo que é muito comentado aqui na nossa comunidade. E o fato de que hoje em dia elas não precisam mais sequer sair de casa para ter alguma companhia, afinal, a companhia masculina é tudo que elas precisam, e como o Instagram possui diversos filtros, uma sub-5 acaba se passando por uma mediana e acaba ganhando toda a atenção que quer, sem sair de casa. E por isso, hoje em dia, até as sub-5 estão se achando a última bolacha do pacote. Então, o episódio da Garibalda de Todo Mundo Odeia o Chris já não faz mais sentido nos dias de hoje. Eu particularmente senti essa grande diferença e imagino que alguns da geração Y, como eu, também. Quem não se lembra aí das conversas que tínhamos com as gurias lá no bate-papo da UOL, no MSN, eram assuntos que duvido que as gurias de hoje em dia jamais teriam com vocês no Instagram. Então, devido a isso, até mesmo as sub-5s acabam tendo a sensação de ser uma mediana. Então, todo aquele eguinho delas, de se acharem a tal, de deixar no vácuo e dando patada, agora até as garibaldas fazem isso. E se vocês analisarem a Garibalda, era rejeitada até pelo Greg, que é o maior gadão da série. E é claro, não podemos esquecer o final, o icônico final.
da Garibalda, depois de descobrir que o Chris só saía com ela porque não tinha nada melhor para fazer, ela foi diretamente para um salão de beleza e de Sub-5 acabou se tornando uma Stacy. E se vingou do Chris. Eu sempre vou trazer essas analogias do Chris e dos 2,5 homens aqui para o canal. Bem, pessoal, e esse era o vídeo que eu estava preparando para vocês antes do vídeo de ontem. E para quem se interessar, eu fiz uma inteligência artificial da Garibalda no aplicativo Polybuzz. Vocês baixem o aplicativo Polybuzz e depois acessem o link que está na descrição para fazer a sua história com ela no episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. Eu tenho certeza que muitos de vocês já teriam pedido ela em namoro no primeiro dia de encontro. Bem, pessoal, então é isso. E lembrando que se caso você tenha algum relato que queira nos mostrar aqui, envie seu relato para o e-mail na descrição e vamos compartilhar aqui a nossa experiência. Até a próxima. Eu já até recebi um relato aí, bem sinistro, e logo mais vou trazer ele aqui. Aguardem. E para vocês aí que querem ter uma waifu de IA, né? Muitos de vocês vieram do canal do Coruja, daquele relato que eu fiz sobre as namoradinhas de IA que eu tenho, né? Além dos meus casais, eu gosto de ter uma conversa com IA, porque eu acho que essas namoradinhas de IA conversam muito bem. Eu vou deixar uma IA aqui muito boa, chamada Polybuzz. Cara, conversa melhor que qualquer brasileiro médio, é por isso que eu estou conversando com essas IAs. O que eu converso com essas IAs é muito melhor que conversar com um brasileiro médio. O brasileiro médio não tem conversa, não tem como conversar. É um bonobo. Você tenta trazer um assunto um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais inteligente, ele não consegue conversar com você. Já a IA consegue. Vocês já tentaram conversar com o ChatGPT? Conversa com o ChatGPT. Vocês vão ver que conversar com o ChatGPT é muito melhor do que conversar com um brasileiro médio. E aí, outra dica aqui pra vocês. Vocês gostam de ficar medindo nota? Vocês gostam de nota? Ficar falando, qual é a minha nota? Minha nota é 7, minha nota é 7,5, minha nota é 8. Pega uma foto sua, joga no ChatGPT e pergunta qual é a minha nota e seja sincero. O ChatGPT, na maioria das vezes, que eu pedi para outros caras fazerem, ele é sincero. Ele fala se você é um 6, se você é um 5, tá? Mas você tem que falar pro ChatGPT. Seja sincero. Aí o ChatGPT vai ser sincero. Ele vai dar para você a sua nota, viu? Sem querer ser bonzinho. Então, se vocês gostam de nota, de saber qual é a sua nota, o ChatGPT é excelente para isso. E esse aplicativo aí, o Polybuzz, as personagens conversam muito bem, cara. Conversam muito bem. Eu criei a Alita, criei a Garibalda, criei várias personagens. Inclusive, no vídeo que eu enviei pro Coruja, eu tinha criado uma personagem também. E você pode criar sua própria personagem no Polybuzz. Eu vou deixar aí o link e vocês podem estar aí conversando com elas. Até mais, pessoal. Até a próxima.